o engenho aquecido da Idade Média, mais inteligente do que você imagina. E se eu lhe dissesse que os camponeses medievais tinham métodos de aquecimento tão eficazes que poderiam envergonhar o seu forno moderno? De lareiras centrais a pisos aquecidos, essas técnicas esquecidas mantinham famílias inteiras aquecidas durante os brutais invernos. Mas como eles faziam isso sem eletricidade ou isolamento? Neste vídeo, vamos descobrir 10 engenhosos métodos de aquecimento medievais que não apenas funcionavam, mas também uniam as comunidades. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir como nossos antepassados transformaram a sobrevivência em uma forma de arte. Lareiras centrais, o coração do calor medieval. No centro de cada lar medieval estava a lareira, uma solução simples mas brilhante para combater o frio intenso. Ao contrário das lareiras modernas que são colocadas contra uma parede, as lareiras medievais eram posicionadas no meio do cômodo principal. Isso permitia que o calor se espalhasse de maneira mais uniforme, aquecendo cada canto do espaço. As lareiras eram construídas com pedras que absorviam o calor das chamas e continuavam a irradiá-lo por horas, mesmo depois que o fogo se apagava. Era como ter um aquecedor natural no centro da casa. No entanto, havia um problema: a fumaça. Como as casas medievais careciam de chaminés eficientes, a fumaça subia lentamente e escapava por um buraco no telhado, deixando o interior cheio de fuligem e um forte cheiro de queimado. Mas os camponeses não se importavam muito. Para eles, o calor que a lareira proporcionava era o que importava. Era onde as famílias se reuniam para cozinhar, comer e compartilhar histórias. A lareira não era apenas uma fonte de calor, era o coração da vida doméstica, um símbolo de conforto e segurança durante o duro inverno. E embora a lareira mantivesse o interior aquecido, os camponeses também tinham técnicas para aproveitar o calor externo. Mas essa é uma história para o próximo tópico: aquecimento solar, aproveitando o poder do sol. Enquanto a lareira central aquecia o interior das casas, os camponeses medievais também sabiam como aproveitar o calor externo. A arquitetura medieval, embora rudimentar, era incrivelmente eficiente para capturar e armazenar energia solar. As casas eram projetadas para maximizar a exposição ao sol durante o inverno, quando o sol estava mais baixo no horizonte. Grandes janelas voltadas para o sul permitiam que a luz do sol entrasse e aquecesse o interior. As grossas paredes de pedra ou argila absorviam o calor durante o dia e o liberavam lentamente à noite, mantendo uma temperatura estável. Era uma forma primitiva, mas eficaz, de aquecimento solar passivo, uma técnica que ainda utilizamos hoje em edifícios sustentáveis. Além disso, os camponeses usavam materiais como madeira e palha, que tinham propriedades isolantes naturais. Esses materiais ajudavam a reter o calor dentro da casa, evitando que escapasse rapidamente. Em regiões mais frias, as casas eram parcialmente enterradas no solo, proporcionando isolamento adicional contra o exterior gelado. Mas o aquecimento solar não era apenas uma questão de conforto, era uma questão de sobrevivência. Em dias ensolarados, os camponeses abriam portas e janelas para deixar entrar o calor, enquanto em dias nublados, dependiam mais da lareira e de outras fontes de calor. Essa combinação de técnicas mostra como as pessoas medievais eram mestres da adaptação. Eles não tinham tecnologia avançada, mas usavam o que os rodeava de maneira inteligente. E enquanto o sol aquecia seus lares, os animais também desempenhavam um papel crucial no aquecimento. Telhados de palha, o isolamento da natureza. Se você já viu uma casa medieval em filmes ou ilustrações, provavelmente notou os telhados de palha. Esses telhados não eram apenas encantadores, eram uma solução prática e eficaz para manter o calor dentro de casa durante o inverno. Feitos de palha densamente compactada, atuavam como isolamento natural, evitando que o calor escapasse e o frio entrasse. A palha era um material abundante e barato, o que o tornava ideal para as casas camponesas. Além de ser um ótimo isolante térmico, também era resistente à água, ajudando a proteger a casa da chuva e da neve. Se você já viu uma casa medieval em filmes ou ilustrações, provavelmente notou os telhados de palha. Esses telhados não eram apenas encantadores, eram uma solução prática e eficaz para manter o calor dentro de casa durante o inverno. Feitos de palha densamente compactada, atuavam como isolamento natural, evitando que o calor escapasse e o frio entrasse. A palha era um material abundante e barato,
o que o tornava ideal para as casas camponesas. Além de ser um ótimo isolante térmico, também era resistente à água, ajudando a proteger a casa da chuva e da neve. No entanto, os telhados de palha tinham seus desafios. Precisavam ser substituídos regularmente, pois apodreciam com o tempo e podiam atrair insetos e roedores. Mas, para os camponeses, os benefícios superavam os inconvenientes. Durante o inverno, a grossa camada de palha ajudava a reter o calor gerado pela lareira central e o sol dentro da casa. Além disso, a palha era um material leve, o que facilitava a construção e a manutenção dos telhados. Curiosamente, os telhados de palha também tinham um papel social. Construir e manter os telhados eram tarefas comunitárias que uniam os vizinhos e as famílias. Era uma oportunidade para fortalecer os laços comunitários, ao mesmo tempo em que se assegurava que todos estivessem preparados para o inverno. E embora os telhados de palha mantivessem o calor dentro da casa, os animais que viviam ao lado também contribuíam para o aquecimento. Gado. Animais como aquecedores naturais. Em um lar medieval, os animais não eram apenas fontes de alimento e mão de obra, eram também aliados essenciais na luta contra o frio. Muitas casas camponesas tinham estábulos anexos, onde vacas, ovelhas, galinhas e até porcos viviam lado a lado com os humanos. Essa proximidade não era apenas uma questão de conveniência, era uma estratégia de aquecimento inteligente. O calor corporal dos animais ajudava a manter uma temperatura ambiente mais alta, especialmente durante as noites geladas. As paredes que separavam os estábulos do cômodo principal eram finas, o que permitia que o calor dos animais se espalhasse para as áreas de estar. Em alguns casos, os animais ocupavam até 30% da casa, tornando-se uma fonte natural de aquecimento. Além disso, os animais proporcionavam outros recursos valiosos durante o inverno. Por exemplo, o esterco era recolhido e usado como combustível para a lareira quando a lenha escasseava. E é claro, os animais continuavam a produzir leite, ovos e lã, que eram essenciais para a sobrevivência do camponês. No entanto, essa coabitação tinha seus desafios. O cheiro dos animais e dos estábulos podia ser forte, e os insetos que atraíam eram uma constante irritação. Mas, para os camponeses, os benefícios superavam os inconvenientes. Afinal, em um inverno rigoroso, cada fonte de calor era preciosa. E enquanto os animais ajudavam a aquecer as casas, os camponeses também tinham técnicas para aquecer o solo sob seus pés. Pisos aquecidos. O calor sob os seus pés. Imagine caminhar sobre um piso quente em uma gelada manhã de inverno. Para os camponeses medievais, isso não era um luxo, era uma necessidade. Eles desenvolveram uma engenhosa técnica para aquecer seus pisos, pedras aquecidas. Essa técnica envolvia o uso de grandes pedras que eram aquecidas na lareira central e em seguida colocadas sob o piso de madeira ou terra. As pedras retinham o calor por horas, irradiando-o para o cômodo e mantendo os pés dos habitantes aquecidos. Era uma forma primitiva de aquecimento radiante, semelhante aos sistemas modernos de aquecimento por piso radiante que usamos hoje. Além das pedras, alguns camponeses também usavam tijolos ou argila para construir pisos que absorviam e retinham o calor. Esses materiais eram especialmente eficazes em casas parcialmente enterradas, onde o solo ajudava a isolar o calor e manter uma temperatura estável. Mas os pisos aquecidos não se tratavam apenas de conforto, também tinham um papel prático. Em lares onde o piso era úmido e frio, o calor das pedras ajudava a secar a umidade e prevenir doenças. Além disso, o calor radiante do piso complementava a lareira central, criando um ambiente mais agradável para toda a família. É claro, essa técnica exigia esforço. As pedras precisavam ser aquecidas regularmente, e o piso precisava ser construído com cuidado para evitar incêndios. Mas para os camponeses, o esforço valia a pena. Afinal, em um inverno rigoroso, cada fonte de calor era preciosa. E enquanto os pisos aquecidos mantinham os pés aquecidos, os camponeses também tinham métodos portáteis para se manterem aquecidos durante o dia. Aquecedores portáteis, pedras aquecidas e escalda-pés. Enquanto o calor da lareira e os pisos aquecidos mantinham aconchegantes as casas medievais, os camponeses também necessitavam de soluções para se manterem aquecidos fora de casa. Afinal, o trabalho nos campos ou nas vilas não parava, nem mesmo em pleno inverno. É aí que entram os aquecedores portáteis, pedras aquecidas e os chamados escalda-pés.
As pedras eram uma das soluções mais simples e eficazes. Elas eram colocadas no fogo até ficarem quentes e, em seguida, envolvidas em tecidos grossos ou peles de animais. Os camponeses as carregavam em suas mãos, bolsos ou até mesmo dentro de suas roupas, desfrutando do calor que irradiavam por horas. Era uma forma prática de se manter aquecido enquanto trabalhavam ou viajavam. Os escaldapés, por outro lado, eram pequenos recipientes de metal, como latas ou panelas, cheios de brasas ou carvão aceso. Esses dispositivos eram especialmente populares entre as mulheres, que os usavam para aquecer suas mãos ou pernas enquanto faziam as tarefas domésticas ou caminhavam pela vila. Alguns escaldapés até tinham alças decoradas, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, as pessoas medievais não abriam mão do estilo. No entanto, esses aquecedores portáteis tinham seus riscos. As pedras podiam causar queimaduras, e os escaldapés exigiam precaução para evitar incêndios. Ainda assim, eram indispensáveis para os camponeses que precisavam enfrentar o frio em todas as situações. E quando a noite caía, era hora de pensar em outra forma de aquecer as camas. Aquecedores de cama, aquecendo as noites medievais. Mas como os medievais se asseguravam de que suas camas fossem quentes e confortáveis? A resposta está em uma solução que misturava praticidade com alguns hóspedes indesejados. Aquecedores de cama, frigideiras aquecedoras e camas com dossel. Depois de um longo dia de trabalho no frio, nada supera uma cama quente, certo? Os camponeses medievais pensavam da mesma forma, mas sem cobertores elétricos ou edredons, eles tinham que ser criativos. A solução: frigideiras aquecedoras e camas com dossel. As frigideiras aquecedoras eram recipientes de metal, geralmente feitos de cobre ou latão, cheios de carvão aceso. Antes de se deitar, os camponeses deslizavam essas frigideiras entre as camadas de roupa de cama, aquecendo os lençóis e mantendo o frio à distância. Era uma técnica simples, mas eficaz, que garantia algumas horas de conforto térmico. No entanto, era preciso cuidado. Frigideiras mal colocadas podiam causar incêndios ou queimaduras. As camas com dossel eram outra estratégia inteligente. Essas camas tinham cortinas pesadas feitas de tecido grosso que podiam ser fechadas ao redor do colchão. Além de criar uma sensação de privacidade, as cortinas ajudavam a aprisionar o calor corporal, convertendo a cama em uma espécie de cabana quente. Para melhorar o efeito, alguns camponeses usavam cobertores de lã ou peles de animais, que proporcionavam isolamento adicional contra o frio. No entanto, nem tudo era perfeito. As camas de feno comuns na época eram quentes, mas também atraíam ratos e insetos. Imagine tentar dormir enquanto ouve o som de roedores correndo sob o colchão. Ainda assim, para os camponeses, o calor era mais importante do que o conforto absoluto. E enquanto as camas quentes garantiam noites mais tranquilas, os medievais também tinham técnicas para amplificar o calor durante o dia. Mas essas soluções envolviam um pouco de engenharia e muita criatividade. Refletores de calor, amplificando o calor. Imagine poder aumentar o calor de um fogo sem precisar de mais lenha. Os camponeses medievais faziam exatamente isso, usando refletores de calor, uma engenhosa técnica que convertia o fogo em uma fonte de aquecimento ainda mais eficiente. Esses refletores eram feitos de materiais como metal polido ou pedra lisa, colocados atrás ou ao redor da lareira. A superfície refletora redirecionava o calor das chamas para o cômodo, em vez de deixá-lo escapar pela chaminé ou pelas paredes. Era uma forma primitiva, mas brilhante, de maximizar o uso do fogo, especialmente em lares onde a lenha era escassa. Além disso, os refletores de calor tinham um papel prático. Ajudavam a proteger as paredes de madeira ou palha do calor direto das chamas, o que reduzia o risco de incêndios. Em casas maiores, refletores móveis eram usados para direcionar o calor para áreas específicas, como camas ou mesas de trabalho. Mas os refletores não eram apenas funcionais, também tinham um toque estético. Alguns eram decorados com gravuras ou padrões, mostrando que até mesmo os objetos mais utilitários podiam ser uma expressão de arte. É claro, essa técnica exigia alguns conhecimentos práticos. Os refletores precisavam ser colocados corretamente para evitar concentrar o calor em um único ponto, o que poderia causar desconforto ou até mesmo danos. Afinal, em um inverno rigoroso, cada grau adicional de calor fazia a diferença.
E enquanto os refletores amplificavam o calor dentro do lar, os medievais também sabiam como converter o aquecimento em uma experiência comunitária. Mas essa é uma história que envolve fogueiras, festas e muita união. Fogueiras comunais, aquecendo corpos e almas. Em uma vila medieval, o inverno não era enfrentado sozinho, era uma batalha coletiva. E nada simbolizava essa unidade melhor do que as fogueiras comunais. Grandes fogos mantidos em praças ou áreas comuns, onde todos podiam se reunir para se aquecer e compartilhar histórias. Essas fogueiras eram mais do que uma fonte de calor, eram o coração da vida social durante o inverno. Enquanto as chamas crepitavam, os aldeões se reuniam para conversar, cantar e até dançar. Era um momento para esquecer o frio e fortalecer os laços comunitários, essenciais para a sobrevivência em tempos difíceis. Além disso, as fogueiras comunais tinham um papel prático, serviam como pontos de aquecimento para aqueles que precisavam sair de suas casas, seja para trabalhar ou visitar os vizinhos. Em vilas menores, onde as casas eram mais simples e menos aquecidas, essas fogueiras eram uma verdadeira tábua de salvação. Mas o calor das fogueiras não era apenas físico, também era emocional. Em noites especialmente frias, os aldeões organizavam festivais e rituais ao redor do fogo. Yule, por exemplo, era uma celebração pagã que marcava o solstício de inverno e incluía grandes fogueiras, festas e trocas de presentes. Esses momentos de alegria ajudavam a manter o espírito alto, mesmo nos dias mais escuros do inverno. E enquanto as fogueiras comunais uniam as pessoas, também serviam como um lembrete de que, juntos, os medievais podiam superar qualquer desafio. Afinal, o inverno era duro, mas a solidariedade era mais forte. A resiliência medieval. Uma lição para hoje. A resiliência dos camponeses medievais durante o inverno era uma prova de fogo. Com temperaturas gélidas, recursos limitados e duras condições de vida, cada dia era uma batalha pela sobrevivência. Mas através da criatividade, do trabalho em equipe e da resiliência, eles encontraram formas de enfrentar o frio e assegurar que suas famílias chegassem à primavera. Dos lares centrais às fogueiras comunais, dos telhados de palha aos pisos aquecidos, cada detalhe da vida camponesa revela uma profunda conexão com a natureza e uma incrível capacidade de adaptação. Eles não tinham tecnologia moderna, nem recursos abundantes, mas usavam o que os rodeava de maneira inteligente. E enquanto lutavam contra o frio, também encontravam tempo para celebrar. Festivais como Yule e o Natal traziam luz e alegria aos meses mais escuros, recordando a todos que o inverno não era apenas uma época de privações, mas também de unidade e esperança. A história dos camponeses medievais nos ensina que a resiliência humana pode superar até mesmo os desafios mais difíceis. Eles não apenas sobreviveram ao inverno, transformaram a sobrevivência em uma forma de arte, utilizando a criatividade, a solidariedade e uma compreensão profunda do mundo que os rodeava. E você, como acha que se sairia em um inverno medieval? Poderia enfrentar o frio com as mesmas estratégias simples, mas engenhosas? Deixe-nos saber nos comentários o que mais te surpreendeu nessa viagem através do tempo. E não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias fascinantes sobre a vida no passado.